Bom dia, meu querido irmão, minha amada irmã. Que privilégio sentir o calor da presença divina ao seu lado neste novo amanhecer em oração. Antes de tudo, grave no seu coração esta certeza que transforma nossas vidas. Deus nunca te abandona. Mesmo quando as nuvens parecem mais densas, mesmo quando o mundo se cala, Ele está aí, estendendo sua mão poderosa, guiando seus passos com carinho e fidelidade. Acredite firmemente, se você abrir os olhos hoje, há um propósito grandioso esperando por você. Este dia é uma dádiva, uma chance inédita de renovar sua fé, reerguer-se e avançar confiante. Para inundar sua alma com a paz do Senhor, a nossa oração de hoje se baseará num salmo poderoso. Palavras vivas que acalmam, encorajam e restauram. Vamos unir nossos corações em oração? Você já acordou com o coração partido? Já sentiu aquela dor no peito que parece não ter fim, quando nem mesmo as primeiras horas da manhã trazem alívio? Talvez você esteja passando por esse momento agora mesmo. Você acorda em meio a destroços emocionais e ainda assim tenta orar, mesmo quando as palavras parecem não sair, ou quando sua fé parece pequena demais para o tamanho da sua dor. Existe um sentimento muito real de estar sozinho enquanto tudo desaba ao redor. É como se o mundo continuasse girando, as pessoas continuassem suas vidas normais, mas você estivesse preso em um furacão particular que ninguém mais consegue ver. Nesse momento, surge uma falsa impressão de que Deus se afastou, de que Ele não está mais ouvindo suas orações, de que talvez você tenha feito algo errado ou que sua fé não seja suficiente. Mas eu preciso te dizer algo importante hoje. Quando você sente que Deus se afastou, na verdade, Ele está mais próximo do que nunca. O silêncio que você interpreta como abandono pode ser, na verdade, o som do céu, trabalhando em segredo por você. Às vezes, Deus trabalha no silêncio, não porque Ele não se importa, mas porque Ele está construindo algo tão grande que precisa de toda a sua atenção. O Salmo 34:19 nos diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Observe que a Escritura não diz algumas aflições ou poucas aflições. Ela diz muitas. Isso significa que Deus não está surpreso com o que você está passando. Ele não está perguntando: de onde veio essa dor na vida do meu filho? Não. Ele já sabia, já viu, já preparou a resposta. Existe um contraste profundo entre o que nossos olhos veem e o que o céu está fazendo em silêncio. Enquanto você vê ruínas, Deus vê fundação. Enquanto você vê fim, Deus vê recomeço. Enquanto você vê caos, Deus vê ordem se formando. O que parece destruição para você pode ser, na verdade, Deus limpando o terreno para construir algo maior. Algo que você nem consegue imaginar ainda. Eu quero te convidar a uma reflexão hoje. O que será que Deus está reconstruindo por trás do que está sendo destruído na sua vida? O que será que Ele está preparando enquanto você chora, enquanto você ora, enquanto você espera? Talvez a resposta esteja mais perto do que você imagina. Talvez o que você chama de fim, Deus chama de preparação. Hoje eu quero que você pare por um momento e pense: qual é a área da sua vida que mais parece estar desabando? Pode ser a família, o trabalho, a saúde, os relacionamentos, ou talvez seja algo mais profundo, algo na sua alma que você nem consegue nomear direito. Eu quero te convidar a compartilhar nos comentários qual é essa área e declarar que você está confiando que Deus está usando exatamente isso para algo maior. Porque às vezes, quando declaramos nossa confiança em voz alta, nossa fé ganha força. Você já viu uma construção começar? Antes de qualquer beleza aparecer, antes de qualquer grandeza se manifestar, o que acontece primeiro? Eles destroem o que estava lá antes. Eles cavam, removem a terra, fazem buracos que parecem
feridas na paisagem. Para quem passa ali e não sabe o que está acontecendo, parece destruição. Mas o arquiteto sabe que aquilo é o começo de algo extraordinário. Deus trabalha da mesma forma na nossa vida. Quando tudo parece ruir, quando você sente que está perdendo tudo o que um dia foi importante, é possível que o céu esteja começando a cavar os alicerces de algo novo. A dor que você sente hoje pode ser o início da obra divina mais importante da sua vida. O que parece o fim para você, para Deus é fundação. Pense na história de Jó. Ele era um homem próspero, tinha família, bens, saúde, reconhecimento. Mas em um único dia tudo foi removido. Filhos mortos, bens perdidos, saúde destruída. Se você fosse amigo de Jó naquele momento, o que você diria? Provavelmente que Deus o tinha abandonado, que algo estava muito errado. Mas a Escritura nos revela que foi o próprio Deus quem permitiu aquela desconstrução. Por quê? Porque ele sabia que Jó precisava ser esvaziado do que era humano para ser preenchido com o que era divino. Antes da restituição de Jó, veio a completa desconstrução. Deus não reformou a vida de Jó. Ele a reconstruiu do zero. E no final, Jó recebeu o dobro de tudo o que tinha perdido. Não porque Deus quis compensar o sofrimento, mas porque Jó agora tinha capacidade para receber o dobro. A dor o havia expandido. Talvez você esteja vivendo o seu momento de desconstrução. Talvez você esteja sentindo que tudo o que você construiu está sendo removido. Seu casamento, sua carreira, sua saúde, seus sonhos. Você olha para os destroços e pensa: Deus, onde está você? Mas eu quero te dizer algo. Deus está ali no meio dos destroços com as plantas do projeto na mão. Ele não está destruindo por destruir, ele está removendo para reconstruir. Existe uma diferença entre destruição e desconstrução. A destruição é caótica, sem propósito, sem futuro. A desconstrução é intencional, tem um projeto, tem um objetivo. Quando Deus permite que coisas sejam removidas da nossa vida, não é destruição, é desconstrução com propósito. Ele sabe exatamente o que está fazendo e por quê. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem suportar dores que quebrariam outras? Por que algumas pessoas saem mais fortes das tribulações enquanto outras ficam amargas? A diferença está na perspectiva. Quem entende que Deus está cavando alicerces consegue suportar o processo. Quem vê apenas destruição se desespera. Davi entendeu isso. Ele escreveu: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Note que ele não disse, se eu andar, ou quando eu sair do vale. Ele disse, ainda que eu ande. Isso significa que ele sabia que o vale fazia parte da jornada, não era um desvio, era caminho. Talvez você esteja no vale agora. Talvez tudo pareça sombrio, incerto, doloroso. Mas lembre-se, vales são passagens, não destinos. E mesmo no vale, Deus está com você. Ele não está apenas te acompanhando, Ele está trabalhando. Cada lágrima que você derrama, Ele está usando para regar o solo do seu futuro. Cada dor que você sente, Ele está usando para fortalecer os músculos da sua fé. A dor é o início da obra divina, não o fim, não a punição. O início. Quando tudo parece ruir, o céu começa a cavar os alicerces do que você nem consegue imaginar. Ainda, confie no arquiteto, confie no processo, confie que o que parece fim para Deus é fundação. Existe um erro muito comum que nós, cristãos, cometemos sem perceber. Nós medimos o cuidado de Deus pelas nossas circunstâncias. Se as coisas estão indo bem, dizemos, Deus está cuidando de mim. Se as coisas estão difíceis, pensamos, onde está Deus? Como se o amor de Deus fosse um termômetro que sobe e desce conforme nossa situação externa. Mas eu preciso te dizer algo que pode mudar completamente sua perspectiva. Deus não se ausenta quando a dor chega. Ele muda de linguagem.
Quando tudo estava bem, ele falava através das bênçãos, das portas abertas, das respostas rápidas. Agora que as coisas estão difíceis, ele fala através do silêncio, da paciência, da presença invisível, mas real. O silêncio de Deus não é abandono, é a linguagem da reconstrução. Você já viu um cirurgião operando? Ele não fica conversando com o paciente durante a cirurgia. Ele se concentra completamente na obra que está fazendo. O silêncio do médico não significa descaso, significa foco total na cura. Assim é Deus quando parece estar calado em sua vida. Nós precisamos ter cuidado com o que eu chamo de teologia da evidência. É quando acreditamos que só podemos confiar em Deus se vemos provas externas do seu cuidado. Mas a verdade é que nem tudo que parece bênção é bênção, e nem tudo que dói é perda. Às vezes, Deus nos protege negando o que pedimos. Às vezes, Ele nos abençoa permitindo que passemos por dificuldades. Pense em José. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, foi falsamente acusado e preso. Passou anos esquecido na prisão. Se você fosse José, não questionaria o cuidado de Deus? Senhor, eu tive sonhos que vieram do Senhor. Fui fiel, me mantive íntegro, e olha onde estou. Mas o que José não sabia é que cada aparente tragédia era um degrau na escada que Deus estava construindo para levá-lo ao trono do Egito. A escravidão ensinou José a entender o sofrimento do povo. A prisão conectou ele com pessoas que depois o levariam ao faraó. A injustiça desenvolveu nele um coração compassivo. O que parecia destruição era, na verdade, preparação. Deus não estava punindo José, estava o preparando para salvar uma nação inteira da fome. Você já pensou que talvez o que você está passando agora não seja sobre você, mas sobre quem você vai se tornar? Talvez Deus esteja te preparando, não apenas para sobreviver à sua dor, mas para ajudar outros a sobreviverem às delas. Talvez a empatia que você está desenvolvendo, a força que você está adquirindo, a sabedoria que você está ganhando, sejam ferramentas que Deus vai usar através de você para transformar vidas. O cuidado de Deus não pode ser medido pelas circunstâncias, porque Ele enxerga muito além do que nós vemos. Ele vê o quadro completo enquanto nós vemos apenas uma pequena parte. Ele sabe exatamente onde cada peça do quebra-cabeça se encaixa, enquanto nós só vemos peças soltas. Existe uma história sobre um homem que estava passando por muitas dificuldades. Ele orava todos os dias pedindo para Deus remover os problemas da sua vida. Um dia, em sonho, ele viu uma sala cheia de cruzes, de todos os tamanhos. Deus disse: escolha qualquer uma. O homem procurou a cruz mais leve que pôde encontrar. Quando acordou, percebeu que tinha escolhido exatamente a mesma cruz que já carregava. Deus já havia lhe dado exatamente o que ele podia suportar. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando que Deus não está cuidando de você, porque as circunstâncias não são as que você gostaria. Mas eu quero te lembrar, o cuidado de Deus não está na ausência da dor, mas na presença dele na dor. Ele não promete que não haverá tempestades, mas promete que não passaremos por elas sozinhos. Pare de medir o amor de Deus pelo que você vê. Comece a confiar no que Ele promete. Ele disse que nunca te deixaria nem te abandonaria. Ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Ele disse que suas misericórdias se renovam a cada manhã. Isso não muda com base nas suas circunstâncias. Isso é verdade, independente do que você está passando. A Bíblia está cheia de histórias que nos mostram uma verdade poderosa. O céu está sempre agindo, mesmo quando não conseguimos ver. Existe uma dimensão espiritual da vida que acontece paralelamente à nossa realidade física. E muitas vezes é nessa dimensão invisível que as respostas às nossas orações estão sendo preparadas. Lembra da história de Elias no Monte Carmelo?
Ele havia orado por chuva durante muito tempo e nada acontecia. A terra estava seca, o povo estava sofrendo e parecia que Deus não estava respondendo. Então Elias subiu ao monte e disse ao seu servo: "Vá olhar na direção do mar." O servo foi e voltou dizendo: "Não vejo nada." Elias disse: "Vá novamente." Isso aconteceu 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: "Vejo uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem." O que isso nos ensina? Que o céu já estava enviando a chuva, mesmo quando nada era visível. A resposta não começou quando a chuva caiu. A resposta começou quando Elias orou. Mas havia um processo invisível acontecendo. O céu estava trabalhando, reunindo as nuvens, organizando os ventos, preparando a tempestade. Tudo no invisível, até o momento certo de se manifestar. Talvez você esteja orando por algo há muito tempo e ainda não vê resposta. Talvez você já esteja na 6ª ou 7ª vez que olha na direção do mar e ainda não vê nada. Mas eu quero te encorajar. O céu pode estar enviando sua resposta agora mesmo, só que você ainda não consegue ver. Não desista. Continue orando, continue olhando. Sua nuvem pode estar se formando neste exato momento. Outra história poderosa é a de Daniel. Ele estava orando e jejuando há 21 dias, buscando uma resposta de Deus. Ele estava começando a se desesperar, achando que talvez Deus não fosse responder. Mas então um anjo apareceu e disse algo surpreendente. Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante de Deus, suas palavras foram ouvidas. Eu vim em resposta às suas orações, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. O que isso revela? Que a resposta de Deus havia sido enviada no primeiro dia de oração, mas havia uma guerra espiritual no invisível impedindo que ela chegasse. Daniel não sabia disso. Ele achava que Deus não estava ouvindo, que talvez sua oração não fosse importante. Mas o tempo todo, o céu estava lutando por ele. Talvez você esteja vivendo o seu momento, 21 dias de Daniel. Talvez você esteja orando, clamando, buscando, e parece que nada acontece. Mas eu quero te dizer, pode ser que sua resposta já tenha sido enviada e esteja sendo liberada agora mesmo. Pode ser que existe uma guerra espiritual no invisível e o céu está lutando para que sua bênção chegue até você. O agir de Deus é lento aos olhos humanos, mas é sempre certeiro no tempo divino. Ele não está atrasado, ele não esqueceu, ele não mudou de ideia, ele está trabalhando na dimensão invisível, organizando pessoas, circunstâncias, recursos, oportunidades. Ele está removendo obstáculos que você nem sabe que existem e preparando caminhos que você nem imagina. Existe uma passagem em Isaías que diz: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos." Isso significa que Deus está sempre operando em um nível que está além da nossa compreensão. Enquanto nós vemos apenas o que está na superfície, Ele vê todas as camadas da realidade. Enquanto nós nos preocupamos com o que vai acontecer amanhã, Ele já está trabalhando na resposta para daqui a 10 anos. Enquanto nós oramos por uma coisa, Ele já sabe que precisamos de algo muito melhor. O céu está agindo no invisível neste exato momento. Deus não está parado esperando você se conformar ou desistir. Ele está trabalhando, movendo, organizando, preparando. Sua resposta pode estar sendo embalada no céu agora mesmo, pronta para ser entregue no momento perfeito. Continue orando, continue confiando, continue olhando na direção do mar. Sua nuvem pode estar se formando e quando ela chegar, você vai entender que valeu a pena esperar. O céu nunca para de trabalhar. Nunca.
Você já chegou naquele ponto onde as palavras simplesmente não saem mais? Onde você tenta orar, mas parece que suas orações são apenas pensamentos perdidos no ar? Onde você já orou tanto, da mesma forma, pelas mesmas coisas, que agora você nem sabe mais como conversar com Deus? Se você já passou por isso, você não está sozinho. E se você está passando por isso agora, eu quero te dizer algo que pode mudar tudo. A Bíblia nos conta a história de uma mulher chamada Ana. Ela queria muito ter um filho, mas não conseguia engravidar. Ela orava todos os dias, implorava a Deus, fazia promessas, mas nada acontecia. Chegou um momento em que Ana estava tão desesperada que foi ao templo e chorou de uma forma que as pessoas ao redor acharam que ela estava bêbada. Ela não conseguia nem formar palavras, só conseguia chorar. Mas a Escritura nos diz algo poderoso. Ana chorava sem palavras, e mesmo assim foi ouvida. Deus não precisou de palavras elaboradas, de teologia perfeita, de fé gigantesca. Ele ouviu o choro do coração dela. Ele entendeu a linguagem das lágrimas. E no tempo certo, Ana engravidou e deu à luz Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. Talvez você esteja no ponto da Ana. Talvez você já tenha usado todas as palavras, já tenha feito todas as orações que sabia fazer, já tenha reivindicado todas as promessas que conhecia. Agora você está cansado, desgastado, quase sem fé. Você quer orar, mas não sabe mais o que dizer. Você quer crer, mas sua fé parece pequena demais para o tamanho do seu problema. Eu tenho uma boa notícia para você. Oração cansada também é oração válida. Deus não está esperando que você chegue até Ele com energia renovada e fé inabalável. Ele recebe você do jeito que você está. Cansado, confuso, quase sem esperança. Ele entende que a jornada da fé não é uma linha reta ascendente. É uma montanha russa de altos e baixos. E Ele está com você em todos os momentos. Deus entende lágrimas antes de frases. Ele conhece a linguagem do coração quebrantado. Ele sabe interpretar suspiros, gemidos, silêncios carregados de dor. Você não precisa impressionar Deus com sua eloquência ou sua fé. Você precisa apenas ser honesto com Ele sobre onde você está. Existe um versículo em Romanos que diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Isso significa que quando você não consegue orar, o Espírito Santo está orando por você. Quando você não tem palavras, Ele tem. Quando sua fé está fraca, Ele supre com a fé dele. Talvez você esteja pensando que sua fé não é suficiente para Deus agir na sua vida. Mas eu quero te lembrar de algo que Jesus disse. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele irá. Um grão de mostarda é uma das menores sementes que existem. Jesus não disse que você precisa de uma fé gigantesca. Ele disse que você precisa de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Sua fé não precisa ser perfeita. Ela precisa ser verdadeira. Não precisa ser grande. Ela precisa ser real. Não precisa ser constante. Ela precisa ser sincera. Deus não está medindo o tamanho da sua fé. Ele está olhando para a sinceridade do seu coração. Se você está passando por um momento onde não sabe mais como orar, eu quero te dar uma sugestão simples. Apenas converse com Deus como você conversaria com um amigo. Não se preocupe com palavras bonitas ou teologia correta. Apenas seja honesto. Diga: Deus, eu estou cansado. Eu não sei mais o que pedir. Eu não entendo o que está acontecendo. Eu preciso de você. Essa é uma oração poderosa. Não porque tem palavras especiais, mas porque é verdadeira. Deus não precisa de performances, Ele precisa de sinceridade. Ele não quer que você finja estar bem quando está mal.
Ele quer que você seja real com Ele. Lembre-se, você não precisa ter todas as respostas para se aproximar de Deus. Você não precisa entender todos os porquês. Você não precisa ter fé para mover montanhas. Você precisa apenas de fé suficiente para dar o próximo passo. E se você não tem nem isso, está tudo bem. Deus vai te carregar. Quando estamos passando por momentos de dor intensa, às vezes, precisamos de algo prático, algo que possamos fazer com nossas mãos e nosso coração para nos conectarmos com Deus. Não é sobre seguir fórmulas mágicas ou rituais vazios. É sobre criar pontes entre nossa dor e a presença de Deus, sobre encontrar maneiras tangíveis de exercitar nossa fé quando ela parece estar adormecida. Eu quero te convidar para um exercício devocional que pode transformar esses dias difíceis em momentos de encontro com Deus. Primeiro, eu quero que você encontre o Salmo 34 na sua Bíblia. Não importa se é uma Bíblia física ou digital, o importante é que você possa ver as palavras. Agora, eu quero que você leia esse salmo em voz alta, pausadamente. Não tenha pressa. Não se preocupe se alguém vai te ouvir. Existe algo poderoso sobre ouvir nossa própria voz declarando as palavras de Deus. Quando você lê em voz alta, você está engajando mais sentidos. Está fazendo com que as palavras não apenas passem pelos seus olhos, mas também pelos seus ouvidos e pela sua boca. Você está dando corpo físico às promessas espirituais. Preste atenção especial no versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quando você chegar nesse versículo, eu quero que você pause e faça algo que pode parecer estranho no início, mas que pode ser transformador. Substitua a palavra justo pelo seu nome. Leia assim: muitas são as aflições de seu nome, mas o Senhor, seu nome, livra de todas. Isso não é presumir demais ou falta de reverência. É um exercício de fé. É uma forma de personalizar a promessa de Deus, de torná-la real para a sua situação específica. Quando você ouve seu nome sendo pronunciado junto com uma promessa de Deus, algo acontece no seu coração. A promessa deixa de ser algo geral e se torna algo pessoal. Depois de ler o Salmo, eu quero que você pegue um papel e uma caneta. Não precisa ser nada elaborado. Pode ser até mesmo um guardanapo ou um post-it. O importante é escrever. Eu quero que você escreva 3 coisas que Deus já livrou você. Pode ser quando você estava criança, pode ser algo recente, pode ser algo que na época você nem percebeu que foi Deus, mas agora você reconhece. Pense bem. Talvez tenha sido aquela vez que você quase sofreu um acidente, mas no último segundo algo te impediu. Talvez tenha sido quando você estava passando por uma depressão profunda e alguém apareceu do nada com uma palavra de encorajamento. Talvez tenha sido quando você não tinha dinheiro para pagar uma conta e de forma inexplicável o dinheiro apareceu. Talvez tenha sido quando você estava doente e os médicos não sabiam o que fazer, mas você foi curado. Escreva essas 3 coisas como uma memória do que Deus pode fazer novamente. Não é sobre viver no passado, mas sobre usar o passado como fundamento para a fé no presente. Quando você escreve, você está criando um memorial, como os israelitas faziam quando empilhavam pedras para lembrar dos milagres de Deus. Depois de escrever, leia essas 3 coisas em voz alta. Diga: Deus, assim como o Senhor me livrou de primeira situação, e me livrou de segunda situação, e me livrou de terceira situação, eu creio que o Senhor também vai me livrar do que estou passando agora. Assim como o Senhor foi fiel no passado, eu confio que o Senhor será fiel no presente. Esse exercício pode parecer simples, mas é poderoso. Você está usando 3 elementos importantes: a palavra de Deus, o Salmo, sua voz, leitura em voz alta, e sua memória. As 3 situações. Você está engajando sua mente, seu coração e seu corpo na busca por Deus.
Guarde esse papel em algum lugar especial. Pode ser na sua Bíblia, pode ser colado no espelho do banheiro, pode ser na carteira. O importante é que você possa voltar a ele nos dias difíceis. Quando a dor apertar, quando a fé falhar, quando você não souber como orar, pegue esse papel e leia. Lembre-se de que o Deus que te livrou antes é o mesmo Deus que está com você agora. Esse exercício não é uma fórmula mágica para resolver todos os problemas. É uma ferramenta para fortalecer sua fé, para criar pontes entre você e Deus, para dar substância à sua esperança. Nos dias de colapso emocional, precisamos de algo concreto para nos segurar. Esse papel pode ser sua âncora quando tudo parecer estar flutuando. Existe algo que acontece na vida dos filhos de Deus que é tão sutil que muitas vezes nós não percebemos, mas é um sinal claro de que o céu já está se movendo a nosso favor. É algo que não faz barulho, não aparece nos noticiários, não impressiona as pessoas ao redor, mas é uma das evidências mais poderosas de que Deus está trabalhando na sua vida. Eu estou falando sobre aquela paz inexplicável que às vezes invade o seu coração no meio do caos. Você está passando pela situação mais difícil da sua vida, tudo ao redor está desmoronando, você deveria estar desesperado, mas de repente uma calma estranha toma conta de você. Você não consegue explicar de onde veio, não faz sentido lógico, mas você sente uma serenidade que não é natural. Essa paz é um sinal do mover divino. É como se Deus estivesse sussurrando no seu ouvido: eu estou cuidando de tudo. Você pode descansar. Não é uma paz que vem da solução dos problemas. É uma paz que vem da presença de Deus no meio dos problemas. É a paz que Paulo menciona quando diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Talvez você já tenha experimentado isso. Talvez você esteja experimentando agora. Você olha para a sua situação e sabe que deveria estar mais preocupado, mais ansioso, mais desesperado. Mas tem algo dentro de você que está tranquilo. Isso não é conformismo. Isso não é desistência. Isso é a presença de Deus te preparando para o que Ele já sabe que vai acontecer. Outro sinal silencioso são as pequenas provisões diárias. Você está passando por dificuldades financeiras, mas, de alguma forma, sempre tem o suficiente para o dia. Você está enfrentando problemas de saúde, mas sempre tem forças para mais um dia. Você está lidando com relacionamentos quebrados, mas sempre aparece alguém com uma palavra de encorajamento no momento certo. Essas pequenas provisões são sementes de resposta. Elas são como os primeiros brotos que aparecem na terra depois do plantio. Ainda não é a colheita completa, mas é a evidência de que algo está crescendo no invisível. Deus está te mostrando que Ele não te esqueceu, que Ele está sustentando você enquanto prepara algo maior. Muitas vezes nós desprezamos essas pequenas provisões porque estamos esperando o milagre grande, a resposta completa, a solução definitiva. Mas essas pequenas coisas são a forma de Deus dizer: eu estou aqui, eu estou vendo, eu estou cuidando. Elas são como migalhas de pão, que mostram o caminho para o banquete. Existe algo mais que eu quero que você observe. O recomeço de Deus sempre começa dentro, antes de ser visto fora. Antes de Deus mudar suas circunstâncias, Ele muda seu coração. Antes de Ele abrir as portas externas, Ele abre as portas internas. Antes de Ele transformar sua realidade, Ele transforma sua perspectiva. Você já percebeu que sua forma de ver as coisas está mudando? Que você está conseguindo enxergar propósito onde antes só via dor? Que você está desenvolvendo uma compaixão que não tinha antes? Que você está se tornando mais paciente, mais compreensivo, mais forte? Isso são sinais de que o recomeço já começou. Deus está te moldando por dentro para a bênção que Ele vai te dar por fora.
Ele está desenvolvendo em você a capacidade de receber o que Ele quer te dar. Ele está preparando você para ser uma pessoa que pode sustentar a resposta quando ela chegar, porque às vezes o problema não é que Deus não quer nos abençoar. O problema é que nós não estamos prontos para receber a bênção. Preste boa atenção nos pequenos sinais, aquela paz inexplicável que vem do nada, aquela provisão que aparece no momento certo, aquela força que você encontra quando acha que não tem mais, aquela esperança que renasce no meio da desesperança. Esses são os sinais de que sua resposta já começou. Não despreze o que parece pequeno, não ignore o que parece insignificante. Deus está falando com você através desses sinais silenciosos. Ele está te mostrando que Ele está trabalhando, que Ele não parou, que Ele não desistiu de você. Sua resposta pode estar mais perto do que você imagina. Existe uma história na Bíblia que ilustra de forma poderosa como Deus trabalha de uma maneira que está completamente além da nossa compreensão humana. É a história de Lázaro, o amigo de Jesus que morreu e foi ressuscitado. Mas eu quero que você olhe para essa história com novos olhos, porque ela revela algo extraordinário sobre o tempo de Deus e sobre como Ele prepara milagres antes mesmo da dor chegar. Jesus amava Lázaro. Eles eram amigos próximos. Jesus também amava as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Então, quando Lázaro ficou doente, as irmãs mandaram uma mensagem urgente para Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Era um pedido de socorro desesperado. Elas sabiam que Jesus podia curar, tinham visto ele fazer isso muitas vezes. Tudo o que ele precisava fazer era ir até lá e impor as mãos sobre Lázaro. Mas Jesus fez algo que parecia completamente insensível. Ele não foi imediatamente. A Bíblia diz: quando ouviu que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. 2 dias! Enquanto seu amigo estava morrendo, Jesus deliberadamente ficou onde estava. Para Maria e Marta, isso deve ter parecido abandono. Para os discípulos, deve ter parecido falta de compaixão. Mas então Jesus disse algo que mudou tudo. Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus já sabia qual seria o final da história. Ele não estava atrasado, ele não estava insensível, ele estava seguindo um plano que era maior do que uma simples cura. Ele estava preparando um milagre que seria maior do que qualquer um que eles já tinham visto. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Marta correu ao encontro dele e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Era uma frase carregada de dor e talvez de um pouco de ressentimento. Onde estava você quando precisávamos? Por que não veio quando chamamos? Mas Jesus respondeu: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele estava dizendo: você está pensando em cura, mas eu estou pensando em ressurreição. Você está pensando em impedir a morte, mas eu estou pensando em vencer a morte. Maria e Marta não sabiam, mas Jesus já tinha em mente a glória que viria. Ele não estava tentando evitar a dor. Ele estava usando a dor como palco para um milagre maior. Lázaro morreu, mas Jesus já sabia que ia ressuscitá-lo. A dor não atrasou o milagre. A dor foi parte do milagre. Isso me faz pensar em quantas vezes nós oramos para que Deus impeça a dor, quando talvez Ele esteja planejando usar a dor para algo muito maior. Quantas vezes nós pedimos para Ele nos livrar do vale, quando talvez Ele esteja preparando para nos mostrar sua glória no vale. Quantas vezes nós imploramos para Ele mudar nossas circunstâncias, quando talvez Ele esteja preparando para mudar nossa história. Quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, Ele chorou. Isso me ensina algo importante. O fato de Deus ter um plano maior não significa que Ele não se importa com nossa dor.
Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro em poucos minutos, mas ainda assim chorou. Ele se comoveu com a dor de Maria e Marta. Ele se comoveu com a realidade da morte, mesmo sabendo que ia desfazê-la. Deus não é insensível à sua dor. Ele não está distante do seu sofrimento. Ele chora com você. Ele se comove com você. Mas ele também vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe. Ele tem planos que você não consegue imaginar. Então Jesus gritou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, vivo, depois de 4 dias morto. Imagine o impacto que isso teve na vida de Maria e Marta. Elas pensaram que tinham perdido o irmão para sempre. Elas questionaram Jesus, talvez até tenham ficado com raiva dele, mas no final, elas receberam o irmão de volta de uma forma que era impossível sem a morte. Talvez você esteja vivendo sua morte de Lázaro agora. Talvez algo que você amava muito tenha morrido. Seu casamento, sua carreira, sua saúde, seu sonho. Você orou, você clamou, você pediu para Deus impedir, mas aconteceu mesmo assim. Você se sente como Maria e Marta. Senhor, se tu estivesses aqui, isso não teria acontecido. Mas eu quero te dizer algo. Talvez o céu já esteja preparando o seu milagre de ressurreição. Talvez Deus não tenha impedido a morte, porque Ele está planejando algo muito maior que uma simples cura. Talvez Ele esteja preparando para te devolver o que você perdeu de uma forma que vai ser ainda melhor do que era antes. Chegamos ao final dessa jornada, mas na verdade, estamos apenas começando. Eu quero que você pare por um momento e recapitule tudo o que conversamos hoje. Mesmo nas ruínas da sua vida, mesmo quando tudo parece ter desabado, mesmo quando você não consegue ver nenhum raio de esperança, Deus está agindo no invisível. Ele não parou, Ele não desistiu, Ele não te abandonou. O Salmo 34:19, que abriu nossa conversa, não é apenas um versículo bonito para decorar. É uma promessa real para a sua vida real. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Observe que não diz que o justo não terá aflições, diz que terá muitas, mas também promete que o Senhor o livrará de todas. Todas, sem exceção. Essa promessa não minimiza a sua dor, ela não tenta fazer você fingir que está tudo bem quando não está. Ela reconhece que a dor é real, que as aflições são muitas, que o sofrimento é parte da jornada humana, mas ela também promete um livramento certo. Não talvez, não se você tiver fé suficiente, não se você fizer tudo certo. Ela promete um livramento certo. Eu quero te encorajar hoje com uma verdade que pode mudar sua perspectiva sobre tudo o que você está vivendo. Quem está passando pelo desabar pode estar mais próximo do recomeço do que imagina. Às vezes, quando tudo parece estar terminando, na verdade, está começando. Às vezes, quando você sente que chegou ao fim, na verdade, chegou ao início de algo novo. Pense nos exemplos que vimos hoje. Jó perdeu tudo antes de receber o dobro. José foi vendido como escravo antes de se tornar governador. Ana chorou sem conseguir falar antes de dar à luz Samuel. Lázaro morreu antes de ressuscitar. O padrão é claro. Muitas vezes, Deus usa o que parece ser o fim, como o início da sua obra mais gloriosa. Talvez você esteja no seu momento mais difícil. Talvez você tenha perdido coisas que pensava que nunca perderia. Talvez você esteja enfrentando situações que nunca imaginou que enfrentaria. Talvez você esteja se sentindo mais sozinho do que jamais se sentiu. Mas eu quero que você saiba que você pode estar mais perto do seu milagre do que imagina. Eu quero te convidar para um momento de oração silenciosa. Não precisa ser em voz alta. Não precisa ser com palavras elaboradas. Pode ser apenas com o coração. Pode ser apenas com suspiros. Pode ser apenas com lágrimas. Deus entende todas essas linguagens. Fale com Ele sobre onde você está. Seja honesto sobre como você se sente. Entregue a Ele
o que você não consegue carregar. Feche seus olhos por um momento e diga no seu coração: Deus, eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas eu escolho confiar em você. Eu não vejo o que está por vir, mas eu creio que o Senhor está trabalhando. Eu não sinto sua presença, mas eu sei que o Senhor está aqui. Eu entrego a você minha dor, minha confusão, minha desesperança. Eu escolho crer que o Senhor está preparando algo maior. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, se falou com você sobre alguma área sensível da sua vida, eu quero te convidar a fazer parte desta comunidade. Considere se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações, porque aqui você vai encontrar mais palavras que vão te ajudar a permanecer firme enquanto o céu trabalha em silêncio por você. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você. Ele está trabalhando por você. Ele está preparando algo que você nem consegue imaginar. Enquanto tudo desaba, o céu está preparando algo maior, muito maior.